Boa noite. Boa noite, meu povo. Tudo bom com vocês? Tudo bem aí para todo mundo que tá chegando? Olá, olá, olá. Ai, quanta gente linda. Ai, eu tô feliz que todo mundo tá aqui. Boa noite, Dinorá, Gabi, Carlinha, Marilza, Regia Lima, a Janine, olá, MCP, um monte de gente entrando. Tudo bom com vocês, gente? Boa noite. Olha só, colocou todo mundo pra aprender. Eita, Laia, isso aí, hein? Vamos aproveitar. Aproveitar que hoje é noite de comemoração. Comemoração. Espero que todos estejam bem. Diretamente do Acre, olha só. Vai falando aí de onde vocês são. Que eu quero saber. Boa noite. Tudo bom com todo mundo? Ó, já tô avisando. Trouxe caderno? Trouxe caderno? Trouxe caneta? Porque hoje vai ser, ó, e paciência. E paciência. Equador aí. É o Nelson, tudo bom com vocês, gente? Porque é o seguinte. Hoje hoje é a nossa aula especial, né? Da semente à flor. Da semente à flor. Pra quem tá, olha, olha, eu nunca fiz um esquenta tão esquenta, vai fazer uns 18 dias que eu estou fazendo um esquenta dessa aula. Então, tá bem bonita. A apostila tá pronta, eu vou mandar para vocês. Tem que estar lá no grupo. Tem que estar lá no grupo para receber a apostila. Vou trabalhar com ela aqui em aula para vocês terem uma ideia direitinho de como eu vou abordar o assunto, né? E aí, mão na massa? Vamos fazer mão na massa? Então, uma boa noite aí para todo mundo. Já passaram alguns minutinhos. Eu quero hoje mostrar, quero começar diferente. Primeiro me apresentando para quem tá chegando hoje, que tem bastante gente aí que eu não conheço. Espero que fique, que goste, né? Eu sou Andréa Pedroso, sou professora, sempre me apresentei assim, é a coisa que eu mais gosto na vida. Sou professora, sou bióloga de formação, fiz mestrado, então sou mestre e doutora em biodiversidade vegetal e meio ambiente. Então eu tô no mundo das plantas desde 1998. Olha só quanto tempo eu estou no mundo das plantas. E aí, eu preparei uma coisinha bonita hoje, então eu quero que vocês vejam, escutem junto comigo essa introdução da aula. Vamos ver? Vamos ver? Eu tô com vocês até na mão aqui, porque hoje é especial, né? Hoje é diferente, né? Hoje é diferente. Isso aí, ó, vamos colocar? Vamos lá? Olha que bonito. Nos transportados para um universo de beleza e complexidade, onde cada espécie é uma criação única e surpreendente. É como assistir a um milagre da natureza se desdobrar diante dos nossos olhos. Assim como uma semente contém todo o potencial para se tornar uma planta completa, estudar envolve a exploração de todo o potencial das plantas, desde a germinação, crescimento, reprodução e evolução. À medida que você aprende sobre as diferentes fases do desenvolvimento, você pode descobrir novos aspectos sobre as plantas que antes não conhecia, além de aprender sobre características únicas e como elas se adaptaram aos diferentes ambientes. Da semente à flor, das raízes às folhas, cada planta é uma obra de arte da natureza, uma maravilha da vida que merece ser explorada e admirada. À medida que você aprende sobre as plantas e o seu papel de vida na Terra, você pode desenvolver um amor e apreciação mais profundo pelo mundo natural, uma fonte de conhecimento e descoberta constante.
levando novas oportunidades para o crescimento pessoal e profissional. Portanto, te convido a passear por esse jardim, observar a evolução vegetal e dar o primeiro passo no mundo das plantas. Você não precisa ter conhecimento nenhum sobre o assunto. Te encontro dia 18 de maio, às 20 horas, aqui no Instagram para a aula da Semente à Flor. Se inscreva no link. Olha só que bonito, né? Chegamos hoje, dia 18 de maio, então, muito bem-vindos a todos que estão aqui. A nossa aula que eu falei que é... Deixa eu pôr aqui. Ai, pronto. Fica quieto, tá torto. A nossa aula que é da semente à flor, né? É conteúdo, obrigada. É conteúdo, é entender a planta com um outro olhar. Então, eu quero que você aprenda a cultivar a sua paixão pela natureza, enquanto você descobre os segredos da complexidade do mundo vegetal. Então, o que eu preciso de você hoje na aula? Que você dê coraçõezinhos, mande esse aviãozinho aqui embaixo para os seus amigos, pelo menos 2, 3 amigos que precisam aprender isso, que precisam chegar e entender melhor como as plantas são formadas, como as plantas são. Então, vamos comigo agora? Olha só, vocês sabem que no final dessa aula eu vou abrir as vagas para a turma número 3 do Descobrindo a Botânica, né? Então, vai ser um conteúdo bem, olha, hoje a aula vai dar uma demoradinha, vamos falar sobre o caminho que vai da semente até a flor, e depois vai ter essa oportunidade de vocês entrarem no curso do Descobrindo a Botânica. Tá certo? Já vi um monte de coraçõezinhos aí chegando. Para quem tá chegando agora, para quem tá vendo isso, então a nossa aula que chama da semente à flor, ela vai fazer o quê? Que você aprenda a cultivar as plantas, o amor pela natureza, enquanto você começa a compreender a complexidade do mundo vegetal. Tá bom? Então, vamos lá, pegou o caderno? Pegou a canetinha? Vamos lá? Tá, o som tá bom? Tá tudo bom? Então, tomar um gole de água e vamos começar, olha só. O mundo das plantas, se vocês forem ver, nós temos aí inúmeras plantas, uma quantidade vasta descrita pela ciência. Cerca aí dos seus 391 mil espécies que foram descritas. Então, olha a complexidade disso tudo. As estruturas, as formas, todas essas variedades que a gente tem, que encontra no caminho, plantas que estão... Eu tô aqui em São Paulo, não sei vocês, né? Eu vi, tem gente aí do Equador, tem gente do Acre, tem gente do Sul, tem gente lá do Nordeste, do Centro-Oeste. Então, assim, imagina a diversidade que a gente tem de plantas ao longo do nosso Brasil. Vamos pensar, né? Da América do Sul. Se você for ver no mundo, olha a quantidade diferente que eu tenho, que eu posso encontrar por aí. Então, eu tenho que ter esse olhar mais detalhado, eu tenho que ter o olhar da observação, de olhar com calma, ver a forma, a parte externa. Essa parte externa que a gente chama de morfologia, né? E aí o que acontece? Você começa a entrar em desespero, porque eu falei aí, mais de 300, quase 400 mil espécies de planta. Como é que eu vou saber isso, né? Como é que eu vou entender essa quantidade absurda de plantas que tem? Fora as que a gente nem conhece ainda, né, gente? Fora que você não tem nem ideia do
do que foi descrito ainda, que não foi nem conhecido, né? Então, o que que você tem? Você tem essa quantidade de plantas, você tem essa quantidade diferente de estruturas, mas você precisa de um caminho para começar, para poder entender, para poder colocar em prática. Nós, seres humanos, o que que a gente faz, né? A gente quer tentar classificar, colocar as coisas em caixinhas, para tentar ser tudo replicável, para que as pessoas consigam entender o nosso mecanismo de compreensão do vegetal, né? Então isso é um grande desafio. Você vê essa quantidade absurda de plantas, você sabe que você vai tentar organizar ela de um jeito, você não sabe como você vai organizar esse desse jeito, e talvez o ponto principal, que acho que é o que eu mais recebo de dúvida aqui. Vê se vocês concordam comigo. Os nomes, a nomenclatura. Que difícil. E eu não tô falando nem dos nomes das plantas que são escritos em latim. Nem tô falando isso. Tô falando em geral daqueles nomes das estruturas que tem lá bráctea, que tem corola, que tem fronde, tem báculo, uma quantidade, é um outro mundo, né? É um outro mundo. E isso eu não canso de repetir, não canso de repetir. Quando você vai entrar no mundo da botânica, você vai precisar aprender a linguagem da botânica. Não é a mesma coisa quando você quer aprender inglês? Você tem que aprender o vocabulário do inglês. E isso aí é um grande desafio, você aprender. E isso é por repetição, você precisa de técnicas, você precisa de estratégias. Parece conversa de marketing, gente. Mas não é conversa de marketing, né? O nome que você tem que entender de cada estrutura, como é que você vai decorar. Eu tô aqui, fazer as contas aí, 25 anos dentro desse mundo. Então, para mim, é óbvio que tá fácil hoje em dia. Só que existem nomes que eu nunca nem vi, aqueles que a gente está mais acostumada, principalmente com as plantas daqui da Mata Atlântica, né? Direitinho da região que a gente habita, que é o que a gente olha. Mas, quando você começa a estudar, você que vai fazer lá biologia, você vai fazer o curso de ciências biológicas, você tem uma quantidade absurda de matérias para fazer, você tem uma quantidade absurda de coisas para poder escolher. Você começa a entrar em desespero, porque sabe quando não vai? Quando não vai, porque tem aquela coisa gigante, você precisa fazer um curso universitário. Daí você vê que às vezes você não tem um professor que bate bem com você, porque ele não tem tempo, como é que eu posso te dizer, para dar conta da quantidade de alunos. Não é talvez a prioridade fazer uma coisa gostosa, uma coisa leve, não é a prioridade. E também tem um outro grupo de pessoas que amam as plantas, que estão aqui comigo e que não tiveram, primeiro, a oportunidade de fazer uma faculdade de biologia para poder fazer botânica, a disciplina da botânica, mas que ama a planta, que quer aprender, mas que não vai entrar numa universidade. Não vai entrar, né? Porque olha só, vamos fazer conta? Olha só, pelo menos 4 anos de biologia. 4 anos de biologia, 2 anos de mestrado, mais 4 anos de doutorado. Quanto que deu aí? 4 com 4, 8, 9, 10 anos. E você não vai aprender o que eu vou te ensinar. Porque a gente não vai aprender. Eu falo isso para vocês no meu caso. Eu fiz a minha pós-graduação, meu mestrado, doutorado, tudo em folha. A aula passada eu comentei isso com vocês, quando eu estava dando flor. Eu não conseguia
Não consegui, não tinha memória o suficiente. Porque eu não tinha essa técnica, essa metodologia que eu quero que qualquer um aprenda. O pessoal da biologia vem aqui porque gosta, que tá em casa. Mas assim, eu passo para vocês, para quem não sabe nada. E não é nem para saber mesmo, porque aqui é para você construir o seu conhecimento, né? Às vezes você vai entender as estruturas externas, as estruturas internas e vai entender por que aquela sua plantinha que fica na sombra gosta, aquela que fica no sol prefere, daí se eu trocar ela pega e morre, mas aí você vai entender com um método científico, você vai começar a entender isso de verdade, né? Então, não vale a pena. Às vezes você vai aprender, você pode até aprender sozinho. Não duvido isso. Não duvido. Ainda mais de estudar, quem põe uma meta e vai lá e vai estudar, maravilha, estuda, vai tranquilo. Só que você vai demorar muito tempo para poder chegar a conseguir fazer as suas coisas, a conseguir entender, bater o olho e entender, ter esse olhar, né? Ter essa visão diferente, esse olhar com a natureza. Então, você não precisa ser biólogo, né? Então, aqui a primeira coisa que eu falo, eu tô muito feliz que tem gente muito bacana vindo aqui. Olha, eu tenho, além de jardineiros, eu tenho nutricionistas, eu tenho engenheiros químicos, eu tenho engenheiro agrônomo, eu tenho engenheiro florestal, que gosta disso, precisa disso também para o trabalho. Paisagista, que precisa disso no seu trabalho para compor um projeto. Você precisa entender como essa planta é, como esta planta funciona, não é mesmo? Porque aqui o que eu abraço muito são as formas. São as formas. Eu não entro tão a fundo a fisiologia, né? Porque nós precisamos da forma para poder compreender. E aí vamos com a forma e a função, vai casando as coisinhas, né? Vão casando as coisinhas. Então, quando eu pego isso, boa noite a todo mundo que chegou aí, boa noite minha mãe. Para minha mãe eu tenho que falar boa noite, gente. Para minha mãe tem que falar boa noite, boa noite. Vocês estão concordando comigo disso? Estão concordando? Vai falando comigo, porque daí não fica só um monólogo. Vão falando aí comigo também, enquanto eu pego água. Sim, olha só. Muita gente esquece que a planta é um contínuo, né? Vou dar um exemplo. Alface. Alface tem semente? A gente pensa, ela sempre pensa em comida, né? Planta a gente pensa em comida. Alface tem semente? Tem, né? Tem semente? Não tem? Quem já viu? Né? Ui, obrigada. Tem semente? Tem semente. Só que chega na nossa mão. Eu moro aqui em São Paulo. Não planto. Vou no supermercado. Vou comprar. Não vejo. Não sei se tem ou não. Porque a gente não vê nem a raiz da alface, dependendo. Se eu não compro daqueles orgânicos que tem lá, eu não consigo enxergar. Eu não consigo ter uma ideia de que ela é um todo. Por isso, ó lá, tá vendo? É um pontinho, as meninas falando que sim, chegou porque plantou, tem semente, tá vendo? Tem isso tudo. Só que a gente esquece, porque quando chega na nossa mão, às vezes você não vê raiz, você não vê caule, você vai ver o quê? Você vai ver as folhas. Você não vai ver as flores, muito menos o fruto e muito menos a semente. Então a planta é um contínuo. Você precisa entender isso, que ela tem não necessariamente
Todas as plantas têm todos esses órgãos que eu tô falando, tá? Raiz, caule, folha, flor, fruto e semente. Então aí já começa a encrenca, já começa o medo, já começa, ai meu Deus, lá vem essa mulher começar a falar, porque biologia nunca, ó, quem for prestar Enem, algum concurso um dia na vida, nunca usa a palavra exatamente, você tem que usar assim, geralmente, frequentemente, porque sempre tem exceção, são organismos vivos, né? São vivos. Então você precisa ser mais genérica, você tem que ter mais, como é que eu posso dizer? Mais flexibilidade para poder entender, né? Mais flexibilidade, né? E aí, o que acontece? Você precisa desse norte, você precisa desse caminho. Às vezes eu não sei nada de botânica, mas eu quero saber, porque eu preciso para o meu trabalho, ou eu preciso porque eu quero aprender, porque eu tenho alguma coisa na vida. Alguns dos exemplos, artesãos. Eu brinquei bastante no nosso esquenta aí, né? Quem olhou aí no feed se divertiu. Eu recebi muita coisa assim. Um reality show da Netflix que dava 60 mil dólares para artesãos que trabalhavam com vidro e aí eles tinham que fazer, por exemplo, flores, né? Coisas botânicas. É que a maioria do povo sempre pensa em flor. Gente, ó, você viu? Até eu que sou bem assim, penso em flor. Sem querer eu penso em flor. E aí eles começaram a fazer, né, os 4 finalistas, eles começaram a produzir. E uma das pessoas que estava analisando, ela entendia muito bem de botânica. E uma das pessoas foi mandada embora. Foi eliminada porque ela fez um desenho. Ela fez um desenho, não. Ela fez uma escultura completamente errada. Então você observa, às vezes você não precisa nem guardar direito o nome, mas você vai saber como é que é aquela estrutura, como ela é composta, de olhar e poder reproduzir. Não é, eu quero que saia fora da caixinha de só chegar a um conhecimento para poder passar na prova ou poder eliminar essa disciplina desgranhenta do capeta que eu preciso passar, entendeu? Pensar num todo, nós estamos no país com a maior biodiversidade vegetal. Olha o privilégio que a gente tem de poder conviver com essas maravilhas aqui de perto, olhar o que tem de perto, ver a diversidade que tem. Não é tudo muito igual, é aquela coisa que você entra numa Mata Atlântica e você se delicia, que tem epífita, que tem árvores gigantes, que tem selaginelas pequenininhas, você tem fungos, vou colocar fungo, mas fungo não é planta, depois isso aí é uma conversa para um outro dia. Mas você consegue ver essa diversidade? Olha que lindo! Eu morei, quando eu estava fazendo meu pós-doutorado, eu morei na Itália. Eu morei na Itália, eu morei lá. E eu fui numa das florestas de lá para poder coletar, né? Gente, era uma tristeza aquilo que era tudo igual, né? Imagina eu que fazia as minhas coletas aqui na Serra do Mar, que ia lá feliz da vida, aquela dificuldade de você achar aquela quantidade de plantas para fazer o seu N, né, o repetitivo, que não é uma perto da outra, é uma aqui, é outra 2 quilômetros depois. E lá não, ali é tudo muito igual, é tudo muito... Eu não quero falar pobre, não é pobre, mas não é tão diverso como a gente tem aqui. Então a gente tem que sair um pouquinho mais fora da caixinha e ver essa maravilha que a gente trabalha, que a gente vive por aqui, né? Para mim é uma alegria ir correr lá no Ibirapuera e observar aquela coisa linda, eu vou olhando. É um tormento, porque eu tenho que focar, ou corre ou observa a planta. Ou uma coisa ou outra, né, para falar a verdade. Então, isso é o diferencial nosso aqui, o que a gente mais precisa colocar em prática, entender melhor isso aí.
preciso aprender, preciso disso para aquilo. Então, dito isso, e é tudo que eu falei até agora, que você vai precisar de um método, que você vai precisar entender, colocar em prática esses nomes, esse botaniquês. Todo mundo fala botaniquês, eu abracei o botaniquês também. Então, um glossário de botaniquês, nós precisamos colocar isso em prática. Não é de um dia para o outro. Eu vou fazer com vocês agora uma coisa mais funcional, mais prática, para poder começar a pegar o fio da meada e meio que para dar o start para você entrar no descobrindo. Já falando assim, opa, então isso aqui é para mim, isso aqui é para mim. Vamos começar do início. Qual é a pergunta que eu faço para vocês agora? O que é planta? Afinal de contas, estamos falando sobre plantas. Eu pergunto para você, o que é planta? Que cri. O que é planta? O que eu defino como planta? Pensa comigo aí. Sei que demora um pouco aí para escrever. O que é planta? Porque afinal de contas, ela é o objeto do nosso estudo. Se a aula é da semente à flor, é planta. Então eu vou pensar comigo. O que é planta? Qual é a definição de planta? Se tiver lá uma pergunta. Vamos lá, primeira pergunta. O que é planta? Olha lá. A Bio falou para mim. Seres autotróficos, eucariontes e pluricelulares. Vamos traduzir tudo isso. Vamos traduzir comigo? Autotrófico é aquele que produz o próprio alimento, que produz o próprio alimento. Eucarionte é aquele organismo que tem a carioteca verdadeira. Mas o que é essa bendita carioteca? É aquela membrana que envolve o núcleo, né? Imagina uma célula. Uma célula que não tem membrana, que envolve o núcleo, que não envolve o núcleo. E aí é aquela desorganização. Mas aí o que eu faço? Eu tenho essa célula que não tem o núcleo, que a gente chama de procarionte. Aí a das plantas tem o núcleo, gente. Tem uma gatinha aqui falando, tá bom? Deixa eu abrir a porta para ela. Vamos abrir a porta para ela aqui. Porque ela tá bem... Isso, Tutu, entra aí. Depois fala oi pro povo. Vocês são de casa, então tem que falar assim. E pluricelular. O que é pluricelular? Que tem muitas células. Então quer dizer que eu não tenho planta que tem uma célula só? Eu tenho plantas que têm muitas células. São seres vivos do reino vegetal. Ela quer participar, de Nurá, ela quer participar. Plantas e gatos, que coisa melhor? Que coisa melhor? Então vocês estão me dando essa definição, né? Todo mundo está concordando aí? Vai colocando. Quem dá mais do que a definição de planta? Tem ali autotrófico. Vamos pegar mais uma palavrinha? Já que é autotrófico. Se ela é autotrófica, é porque ela faz a própria comida. E se ela faz a própria comida, ela tem clorofila. Ela tem clorofila. O que mais de importante ela tem? O que mais ela tem? Que eu falo, olha, ela tem isso. Que mais, gente? Várias coisinhas, né? Vocês estão me falando do que é a planta em si. O que é essa planta? Há um tempo atrás, vamos dizer aí uns... Olha lá, fotossintetizante. Ela tem a clorofila, é autotrófica, né? Ela faz a fotossíntese e tudo.
Mas até um tempo atrás, vou falar até do tempo que eu estudei. A gente não aprendia planta com a visão filogenética, né? Que é esta visão filogenética? Isso, Suzana, tem celulose também. Também tem. O que é celulose? É aquela molécula que tá lá, que tá cheio, que tem os compostos carbônicos e que tá ali na parede celular, que forma a parede celular, que dá aquela estrutura, aquela rigidez da parede celular, que também é um grande diferencial, se a gente for falar. Ela é uma célula eucariótica, mas ela tem celulose. Agora é hora de perguntar. Quem não está entendendo isso tudo? Esse monte de nome. Vai falando aí. Agora é hora de perguntar, que agora é a aula. É agora que você tem que falar assim, é isso. Não tô entendendo nada. Que eu repito, tá bom? Quando a gente pensa, né? Olha que coisa mais linda que tem a construção do conhecimento, a ciência em si. Olha que coisa linda. Você tem um aprendizado constante. Equipamentos vão sendo descobertos, a interdisciplinaridade das disciplinas, você vai conseguindo fazer com que você vai descobrir mais coisas. Então veio aí a biologia molecular, né? E aí, com essa base, a gente conseguiu fazer a filogenia. O que seria essa bendita dessa palavra, né? A planta, quando eu defino de origem filogenética, não desse conceito tradicional que vocês estão me dando até agora. Porque esse conceito tradicional que vocês estão me dando também é planta, não tá errado. A gente só precisa dar uma reorganizada no nome. Mas quando eu penso em planta com origem filogenética, que é aquela planta que tem... Isso, Tutu. Consegue sair? Peraí. Consegue sair? Consegue, né? Tá bom. Pronto. Voltamos. Ela tem relação de parentesco, e tem um ancestral em comum, né? Então eu tenho uma árvore evolutiva. Eu faço essa análise e eu tenho essa visão, onde todos vieram de uma única raiz. Essa é a diferença. E isso, eu tenho cloroplasto. Lá nos genes dos cloroplastos, eu consigo mapear isso aí e consigo fazer essas relações de origem das plantas em si. Então, quando eu penso na origem das plantas, lá quanto tempo atrás? 1,5 bilhão de anos atrás, quando eu penso nisso, eu vou pegar o quê? Eu tenho alguns organismos que aí aconteceu um fenômeno que a gente chama de endossimbiose primária, e aí sim teve a origem do que é planta, quando a gente fala de planta, quando tem a base filogenética. Vamos dar uma olhada no desenho, né? Vamos dar uma olhadinha no desenho, ó. Eu tenho aqui, ó, deixa eu pegar vocês no colo. Eu tenho aqui, ó. Olha só, isso aqui é a apostila, tá? A apostila. Eu tenho com essa base aqui, ó, na árvore da vida. Eu tenho a árvore da vida. Eu tenho aqui justamente a linhagem das plantas. Opa! A linhagem das plantas, ó. A arquiplastida. Aquela que tem os plastos mais antigos. Tenho isso. E de onde eles vieram? Eles vieram
daqui. Olha esse desenho aqui, ó. Olha aqui. Desse artigo, gente, desse aqui da American Journal of Botany, você tem isso aqui. Então, eu tenho o quê? Eu tenho esse verdinho, que é um organismo, né? Um organismo eucarionte, que tava lá passeando por ali, com os seus flagelos, e ele foi lá e englobou, ó, comeu um organismo fotossintetizante, uma cianobactéria. Ele englobou isso aqui. Quando ele englobou isso aqui, ele acabou englobando, o que ele formou? O que ele formou? Ele formou 3 linhagens. Dessas 3 linhagens, ele formou as algas de água doce, que são as glaucófitas, as algas vermelhas e as algas verdes, que depois que estão aqui em comum com as plantas terrestres, que são as que vocês me falaram até agora das definições. Então, eu tenho esses 3 tipos aqui, ó, esses 3 tipos de algas que são plantas. Então, alga vermelha é planta, alga verde é planta e alga de água doce também é planta. Então, quando eu penso isso aqui, o que ela tem? Ó, isso que foi englobado, o que é? É o cloroplasto. É o cloroplasto. Entendeu? Essa novidade evolutiva que ela acabou englobando, que é aquela cianobactéria fotossintetizante, é o cloroplasto. Então, quando eu pergunto para você qual é a definição de planta, você vai perguntar para mim, mas você quer saber o quê? Planta de origem filogenética, porque olha só, quando eu pergunto uma coisa dessa aí, eu tenho tanto unicelulares e pluricelulares. Então, eu não posso generalizar. Então, eu tenho o quê? A definição básica dos livros. Esses livros ainda não chegaram para o pessoal do ensino médio. Dependendo da universidade que você está fazendo, tome muito cuidado que também às vezes não chega para você esse conhecimento. Porque, ó, e apesar que ele é de quando, hein? Ele é de 2004, praticamente 20 anos. Demora para chegar para a grande comunidade, isso aí, né? Demora para chegar. Não é uma coisa fácil que você publica, as pessoas já começam a colocar em prática a partir do dia seguinte, principalmente nas... Voltou? Voltou, né? Não é do dia para noite, por isso que a gente faz junto com o trabalho de pesquisa. Quando você entra nessas revistas e elas vão te dando as novidades, você vai começando a implementar no seu conhecimento, na construção do seu conhecimento. Então, o que eu falo para você? O caminho você consegue percorrer sozinho, só que demora muito, porque você não tem, às vezes, nem sabe onde procurar. E esse é o diferencial de você ser um profissional melhor, né? Você colocar isso em prática. Quando vocês me deram a definição de tudo aquilo lá, fotossintetizante, porque tem clorofila, e vocês não me falaram de uma das coisas que a gente mais usa para definir planta. Quem que lembra disso? É uma palavrinha pequena, que talvez seja a primeira coisa que todo mundo pensa do que é planta. Alguém lembra aí? Alguém lembra? Hein, gente? Vou dar uma dica. Qual que é a dica? É imóvel, é céssio, né? Ela tá paradinha. A gente pensa muito nisso, ainda mais quando são as plantas que a gente está enxergando. As plantas terrestres, elas são sésseis,
são paradas, quietas num canto, estão fixadas em algum lugar, porque elas têm raízes. Então ela tá paradinha, super parada. Tô parada lá, bem parada. Então sou considerada planta. Tô parada, tô fazendo fotossíntese, tenho celulose, tô produzindo a comida, sou a base da alimentação de grande parte das outras espécies do planeta. É planta. Tá ali, tô produzindo, fazendo meus metabólitos primários e secundários. Então, essas definições todas que a gente tem quando coloca é para planta que é terrestre. Planta terrestre. Então, essa é a diferença, né? Antes, o que a gente tinha? A gente tinha lá a planta, né? Tinha alga, que não era considerada planta, né? Hoje em dia, temos aí tem muitos tipos de algas. Algumas são plantas, outras não são. As que são planta, alga de água doce, as algas vermelhas e as verdes. Então, essas são plantas, essas eu posso falar. E que tem aquela linhagem que vai assim, que não é o pensamento evolutivo. O pensamento evolutivo tá vindo uma quantidade, tá vindo um grupo de plantas, daí de repente surge uma novidade evolutiva, surgiu, e aí aparece uma outra linhagem. Então eu tenho uma bifurcação. Aconteceu um evento, apareceu alguma coisa, e aí surge uma outra linhagem. E aí continua crescendo. E isso a gente vê direitinho como? Quando a gente monta um cladograma, né? Que é aquela árvore que eu consigo enxergar todos os grupos, os táxons, aqueles nomes finais, né? Todo que ficam na parte superior. Deixa eu pegar um aqui para mostrar para vocês, né? De tudo que eu tenho. Deixa eu colocar aqui. Isso é muito importante quando eu começo a ver essa diferença e a pensar do jeito filogenético, o jeito evolutivo das plantas, tá? Ó, quando eu pego o jeito evolutivo das plantas, aqui, ó, eu tenho aqui, deixa eu pegar aqui. Eu tenho aqui, opa, fez aqui, ó. Eu tenho, então, toda essa parte aqui, ó, onde eu tenho tantas algas verdes, e aí apareceram algumas novidades evolutivas. Vocês sabem ler um cladograma desse aqui? Isso aqui é um cladograma, ó. Esse cladograma é de um livro maravilhoso, que é da Plant Systematics. Maravilhoso esse livro. Então, ó, eu tenho aqui, ó, os grupos, ó, os táxons que ficam no final dessas linhas, né? E eu tenho aqui, ó, ao longo do tempo, o que foi acontecendo. Ao longo do tempo nessa linha diagonal. E cada uma, ó, olha aqui o evento que tem o cloroplasto, que eu mostrei para vocês da outra. Apareceu o cloroplasto e daí eu pego as algas verdes. Aí passou um determinado tempo, aconteceu mais o quê? Apareceram, ó, mais novidades evolutivas. Mais novidades evolutivas e aí apareceu as plantas terrestres, né? Que são, ó lá, as plantas que têm o embrião, embriófitas. Aqui, essa língua que tá aqui é o inglês, tá? Não é o latim, não, tá? É o inglês, ó. Embriófita. Surgiram, olha lá, 3 linhagens. Daí aconteceu o quê? Surgiram mais coisas e aí outro grupo, mais coisas, outro grupo foi surgindo. Então, à medida que vai passando o tempo, vão surgindo novidades evolutivas e novos grupos vão aparecendo com essas novidades. Olha só, daqui que apareceu essa aqui, ó. Vamos pensar aqui, ó. Vamos pensar justamente no tema da nossa aula, que é a semente, ó. Apareceu as sementes. As plantas que têm sementes, ó, são as espermatófitas. São plantas com semente. Daqui para baixo, elas não têm sementes, né?
As plantas, ó lá, as monilófitas não tem, as que a gente chama de briófitas não tem, muito menos as algas verdes têm sementes, né? Mas aí vem o lado que eu falo da importância da diversidade. Quando a gente olha um cladograma daquele, nunca você vai falar que um é mais importante que o outro. Todos eles são importantes. Todos aqueles nominhos, os táxons que estão no final, todos eles são importantes. Porque todos eles estão aqui até hoje. Mesmo com o surgimento, mesmo com o surgimento das características, né, das novidades evolutivas, eu continuo tendo, olha só, aqui, para vocês terem uma ideia, polipodiálise é onde eu tenho as samambaias. Ela continua aqui. E ela não é menos importante, por exemplo, do que uma planta angiosperma. Ela não é menos do que isso. Então, todas estão presentes, todas vivem, todas estão juntas. Só que as características que foram surgindo ao longo do tempo foram fazendo com que essas plantas tivessem uma maior quantidade, não conquista. Eu também não gosto do termo conquista, tá, gente? Conquista eu não gosto, porque quando a gente pensa em conquista, eu penso assim, né? Conquista é aquele lá que conquistou tudo, então eu não tenho mais nada a não ser. Então, conquistei, isso eu não acho que é certo, mas é aquela que mais se adaptou e ela conseguiu se desenvolver melhor ali, né? Por isso que eu tenho muito maior quantidade de plantas que têm flores do que plantas que não têm flores. Eu tenho muito mais quantidade, maior quantidade. Plantas com sementes, não é o tema da nossa aula, da semente à flor. Então, plantas com sementes são muito mais numerosas convivendo com a gente hoje em dia do que aquelas plantas que não têm sementes. Entendeu? Então, essa é a diferença entre uma e outra. Mas nunca exclua uma pela outra. Tá bom? Surgiu a semente. E aí? O que é a semente, gente? O que é a semente? Pensa aí comigo. O que é a semente? Essas plantas, elas estão organizadas em células, então elas já são pluricelulares, elas têm mais do que uma célula, várias células organizadas, formando um tecido, vários tecidos que formam os órgãos, e os órgãos formam os indivíduos. Surgiu a semente. O que é a semente? Qual é a vantagem evolutiva do surgimento da semente? Pensa comigo aí, se você fosse uma planta. O que tem de de diferente? O que tem de bom que vai acontecer ali na novidade evolutiva? Porque alguma coisa boa ela vai dar. Pensa comigo. Pensa aí comigo e fala. Vamos lá, vamos conversar que eu tô falando muito. E aqui é aula, não é palestra. Palestra eu dou em outro lugar. Aqui é aula, aqui é pra gente trocar. Ei, minha gente. Isso, Tereza. Pode colocar. Faz um print e me marca. Olha, eu vou ficar feliz da vida. Ganho, eu trabalho por likes, por prints, por ajudar a espalhar a palavra verde aí, muito mais. Isso mesmo, é do livro da... Ai, como ele chama? Simpson, do Michael Simpson. Ele mesmo, Plant Systematic. Ele mesmo. Na apostila tá lá. Na apostila vai estar isso. Propagação? Também propagação, para dispersar o material. Porque qual é o objetivo do ser vivo que tá aqui, gente?
Qual que é o objetivo que ele tem? Se você for pensar bem bem finalista, assim, bem qual que é o objetivo que a gente tem? Qual o objetivo? Nascer, crescer, reproduzir, que é deixar descendentes, e morrer. E é isso que vocês estão falando pra mim aí, né? Proteção, nutrição, os propágulos, a dispersão. Eu tenho isso. Ela tá de uma maneira que ela consegue ter o que ali dentro? O que vai estar dentro da semente? O que tem dentro da semente? O que tem, ó? Vamos pegar uma semente. Olha aqui, ó. Uma semente. Aqui, ó. O que tem dentro da semente? Também conservação, olha só. Eu tenho quem aqui? Essa aqui é uma magnólia amarela, que eu pego no caminho. Vocês conhecem, né? Quem já tá aqui faz tempo, depois eu ponho um print aí, ponho um story da minha caixinha de coletas. Que eu vou andando na rua e vou pegando. Você vê uma maluca baixada catando planta, pode ter certeza que é uma professora de ciências. Ou um professor de ciências. Isso mesmo, ó. Eu tenho aqui dentro eu gostei, ó, do bebezinho, do embrião. Eu tenho um embrião aqui. No caso que a gente tá falando aqui das plantas com flores, a gente tem o embrião e a gente tem o tecido de reserva, o endosperma. A gente tem ele aqui. O endosperma também é uma novidade evolutiva que aparece nas plantas que têm as flores. Nas gimnospermas, eu não tenho ele como forma de um tecido. Eu tenho ele como reserva, mas eu não tenho endosperma. Eu tenho um tecido de reserva, mas não é endosperma. Você perguntou para mim qual a apostila. A apostila que eu vou disponibilizar no final dessa aula, dentro do grupo do WhatsApp da aula da semente à flor, tá? Você me manda um direct me pedindo que eu te coloco dentro do grupo e aí eu mando a apostila, tá bom? Vou mandar a apostila hoje à noite, lá para umas 11 da noite, tá bom? Que daí talvez entre mais gente e daí pegue. Porque senão, gente, eu vou ficar mandando lá e vocês não vão ficar bravos comigo. Eu vou mandar hoje à noite, depois amanhã, na hora do almoço, eu mando de novo, tá bom? Porque se chegar gente nova, eu vou mandar, tá bom? Só que tem que entrar lá no grupo, porque eu separo os grupos, né? O grupo de avisos das aulas em geral, agora os daqui, para não ter confusão, né? Para não ter confusão, ser mais fácil assim, tá bom? Então tá bom. Então você tem essa novidade evolutiva, né? Você tem a semente. Dessa semente, qual é o caminho que essa semente vai fazer, né? Qual que ela vai fazer? Semente, quando eu for definir a palavra semente. Na gimnosperma, você não tem endosperma, você não tem o tecido endosperma. Você tem um tecido de reserva, mas ele não chama endosperma. Endosperma que é resultante, ó. O endosperma e o embrião são resultantes da dupla fecundação, né? Que eu não vou falar isso aqui hoje, mas tem lá no curso, a dupla fecundação. Então, quando o gameta masculino um gameta masculino se encontra com os núcleos polares, eu vou dar o endosperma. E quando outro gameta masculino se encontra com o gameta feminino, forma o embrião. Então é da dupla fecundação, tá bom? Que isso aí forma. Então a gente não tem isso nas outras, né? Isso mesmo, ó. Os dois núcleos polares que são femininos, mais a célula germinativa masculina. Por isso que é NNN, tá bom?
É isso que acontece. Vocês perceberam que talvez essa conversa que eu tive agora seja uma das conversas mais difíceis da botânica? Porque tem muita gente que fica muito perdido, principalmente para saber esse negócio da fecundação, da dupla fecundação, como é que é a ploidia, como é que chega a isso. Então, você tem todo um mecanismo para entender com calma, e por isso que você não titubeia para falar. Você não tem ai meu Deus, será que... Não, porque está tudo muito desenhado com um mapa mental, para saber quem é quem, o que a gente vai comer, o que é o embrião, o que vai virar aquilo lá, porque daí é o fruto, né? Vai virar o fruto, que é a parte onde eu tenho a parte da semente que está envolvida. Então, eu não tenho essa dúvida na hora de chegar, né? Mas, voltando à semente, quando a gente pensa em semente, tá? Em semente. O que é semente, gente? Olha, eu tô vendo um negócio aqui. Gente, eu não tenho ideia para identificar planta. Não tenho ideia. Ó, aproveitar e já falar isso. O meu curso, as minhas coisas não são para identificar planta, né? Aqui a gente estuda a planta. Eu não vou dividir eu não vou falar para você, ó, essa aqui é um pinus, não sei o que lá. Não vou falar isso, né? Não vou falar. Então, aqui é um pouquinho antes de identificação de planta. Aqui é o mundo inicial. É aquilo lá onde eu vou descobrir o que é célula, o que é tecido, quais são os órgãos, como eles têm os nomes da morfologia, entendeu? Eu não vou conseguir te ajudar para ver qual é esse negócio aí, não sei não, viu? Sorry. A definição de semente, vamos lá? O que é semente? A semente é aquela estrutura que ela é formada pelo óvulo. Ela é formada pelo óvulo e ela é o precursor ontogenético do embrião. Óvulo. Óvulo não é gameta feminino. Óvulo não é gameta feminino. Gameta feminino é osfera. Isso é um erro muito grave também que a gente fala de nome. Porque a gente fala assim, mas a mulher tem o óvulo, o gameta feminino, né? Eu tenho óvulo. Não é, em planta não é isso. O óvulo é aquela estrutura onde ele é formado pelo megagametófito, né? Foi o megagametófito que vai estar com estruturas que vão ser precursoras ontogenéticas da semente. Você não viu o comentário, Léo? Porque foi pra mim no balãozinho. Foi no balãozinho. Foi no balãozinho. Mandou direto pra mim pelo balão. Daí eu fui ver se era alguma coisa assim, então não. Não é. Tá bom? Então eu tenho ela. O grupo que eu tenho, as plantas, que são espermatófitas, fito, planta e esperma que tem semente. Então eu tenho um grande grupo das espermatófitas. Dentro desse grupo das espermatófitas, o que eu tenho? Eu tenho aquelas plantas que tem a semente nua e tem aquela que tem a semente em urna, em semente protegida. Tá caindo até a semente aqui. Deu para ver? Olha a prática. Você está vendo que eu estou colocando vocês na prática? Eu não estou falando nomes e não estou mostrando as coisas? Que fica mais fácil de você enxergar? Fica mais fácil de você ver? Então eu tenho aqui, ó, nua e que tá protegida. Que ela tá protegida. Tá bom? Ela tá protegida. Aqui tá nua. Eu tenho até medo que o Zuckerberg corte minhas coisas.
Que vai achar que é algo do outro mundo, ó. A nua, o que é a nua? Gimnosperma. A semente, esperma, que está nua. E a angiosperma? É a semente que está protegida numa urna. O que é essa urna? É o fruto. E para vir do fruto, de onde vem o fruto? Vem da flor. E aí a gente chega da semente à flor. Eu preciso ter, olha lá dentro da sementinha que eu tenho o embrião. Esse embrião, a gente está no grupo agora das angiospermas. Eu tenho as as plantas, as sementes que estão protegidas por uma urna. Eu tenho ela lá, o embriãozinho, o endosperma. Eu coloco ela num ambiente propício, né? Vamos pensar numa terra, num vaso ou num algodão. Vamos pensar no experimento do feijão. Sou apaixonada pelo experimento do feijão, porque o experimento do feijão nos mostra a vida. Você consegue enxergar que dali vai sair, vai germinar, vai sair a primeira radícula, vai sair a raiz, depois vai sair o caulezinho, vão sair aquelas primeiras folhas que também são de reservas, que são os cotilédones, e aí vem a folha, aí ele vai crescendo, porque daí tem o padrão de crescimento da planta, que aí eu também não vou abordar aqui. Ela começa a crescer, ela cresce para baixo e ela cresce para cima, num sistema axial. A planta que a gente está vendo, a angiosperma, ela cresce num sistema axial. Sistema axial cresce tanto a parte do caule quanto a parte da raiz, tá bom? Vai crescendo, hormonalmente vão sinalizando as coisas até aparecer a parte da flor. E aí apareceu a flor. Acontece a polinização. Da polinização tem a dupla fecundação que eu acabei de falar para vocês e aí forma de novo a semente, tá? A parte da flor, gente, a parte da flor, só para vocês terem uma ideia. Ó, o meu cartaz ali, aquele meu cartaz, que eu tenho lá, as 417 famílias botânicas de angiospermas. Cada flor é uma família, cada flor é uma família botânica. Então, ela é um órgão, a flor é um órgão, e esse órgão tem uma variedade. Eu tenho ele, eu vou mostrar aqui para vocês, também tá lá na apostila. Vamos lá. Eu tenho ele como uma base do que ele é composto. Do que ele é composto aqui, vamos lá. Vem aqui comigo, olha só. Eu tenho a parte chamativa dele, ó, as pétalas. Tenho pétalas, muitas pétalas, porque tá pedindo, vem cá, polinizador, vem aqui, ó. Vem aqui me polinizar. Vem me polinizar. E tenho a parte que tá protegendo a parte do sistema reprodutivo. Tá protegendo. Então, eu tenho aqui esses 4 verticilos, ó. O cálice, a corola, o androceu e o gineceu são esses 4. E aí, à medida que você vai vendo a diversidade de flores, você vai ver que tem flores que tem só masculino, você vai ver que tem flores que tem só feminino, você tem ver flores que tem os dois, tem masculino e feminino, e cada um desses é uma nomenclatura. Cada uma dessas é uma nomenclatura que você vai vendo. Cada um tem uma estrutura, cada um tem uma organização, uma disposição. E dessa disposição eu vejo essa diversidade. Então, eu tendo na minha cabeça que eu sei lá os 4 verticilos, cálice, corola, androceu e gineceu, aí eu vou ver quantos tem, se tem todos, qual é o tamanho, qual é a cor, qual que é a textura, como ele está disposto.
Isso eu falo para vocês. Praticamente 99% é sempre nessa sequência: cálice, corola, androceu e gineceu. Mas você tem essas outras variações. Você tem plantas, às vezes, que não tem cálice e corola, mas que tem androceu e gineceu. E cada uma dessas coisas você tem uma estrutura. Então, para você chegar até ela, você depende de quem? Você depende da semente. Porque a semente é a novidade evolutiva antes da flor. Quando a gente faz aquela perguntinha idiota lá, é o ovo ou a galinha que apareceu primeiro? A mesma coisa aqui, é a semente ou é a flor? É a semente. Porque quando você tem o grande grupo das espermatófitas, você ainda não tem o surgimento da flor e do fruto. Então, vem o precursor é a semente. Por isso que eu sempre penso nisso, quando eu monto a aula da semente à flor, é aí que acontece. É aí que acontece o ciclo. Nasce, cresce, reproduz, deixa descendentes e morre. Esse é o ciclo. Isso é a biologia. A biologia é esse ciclo. Certo? Muita coisa junta, muito nome junto. Qualquer coisa grita. Qualquer coisa grita. Tá todo mundo quieto? Oi, meu povo que chegou. Lembrou? Então, e bem funcional para você observar isso por aí. Você tá andando, ó. Eu tenho aqui, ó, o meu vazico, ó, que eu cortei. Olha só. Eu tenho aqui, ó, as florzinhas quase tudo morrendo já. Que já não deram mais, ó, vou até tirar. Ups, caiu. Eu começo a observar, eu começo a ver essa diferença. Eu começo a ver na prática o que tá no meu redor. Né? Isso eu acho o mais bacana, o mais funcional. Por quê? Nem sempre foi assim. Nem sempre foi assim. Gente, na boa, eu vou ser muito sincera com vocês. Eu já até me... isso eu não tenho muito problema de me colocar de exemplo, não. Não tenho o menor problema. Eu coloco isso de compartilhar, né? Que nem vocês me vêm falando essa quantidade de coisa e que tá tudo meio que... Não é decorado, é porque já tá dentro, porque tem uma sequência na minha cabeça e eu repito, e eu repito, e eu repito. E é bom, porque chega uma hora que se eu não soubesse, então aí que ia ser um problema. Eu já escrevi que eu odiava botânica, né? Eu, na sexta série, essas coisas que eu tô falando pra vocês, assim, que acontece? Eu tinha as provas lá de morfologia, principalmente, eu nunca imaginei na minha vida que eu ia ter um título de doutor específico ainda em anatomia vegetal, nunca. Se alguém contasse isso pra mim, eu ia rir na cara da pessoa e falar assim, não, você tá louco. Nunca, porque eu odiava, porque eu nunca tive uma metodologia, eu nunca tive um Cristo que chegasse e falasse assim, ó, não sofre, porque não é assim que funciona. Começa a observar, começa a olhar, começa a montar. Olha só, vê primeiro com o que está ao redor, porque a gente aprende muito, principalmente com livro estrangeiro, né? Hoje a gente já tem livros bons aqui, mas não tem ainda, não é tão acessível os livros com as imagens daqui. A gente tem livros que às vezes não são nem tão divulgados para os alunos, né? Para você entender o que acontece numa região de cerrado, numa região, nossa, de floresta amazônica, de Mata Atlântica, a gente não tem exatamente isso. Não tem, juro para você.
E eu sou fria, eu odiava isso. Eu decorava, era na força do ódio. Isso era na força do ódio, com as forças, assim. Hoje, se você vai comigo, assim, no Parque do Ibirapuera ou qualquer outro parque, de novo eu repito, eu não vou ficar falando o nome das espécies, porque não é o foco, nunca foi meu foco. Porque eu gosto mais do todo, eu gosto mais de ver essa diferença, de olhar essa diversidade, de olhar essas coisinhas bonitas que tem por aí, e você vai, e você marca, e você coleta, e você vê a diferença, você vai olhar assim. Então eu nunca tive isso. Isso eu falo para vocês, já escrevi, já expus, já falei várias e várias vezes. Na faculdade, eu também não tive assim. Eu não tive desse jeito. Pra vocês serem sinceros. Era aquela coisa decoreba, tipo, você vai, você tem que aprender, você tem que fazer, você tem que ter a disciplina lá. Isso, essa aula que eu dei pra vocês hoje, né, que eu estou dando, né, que ainda não acabei. Calma que eu não acabei ainda. Daqui a pouco eu acabo. Mais uns 10 minutos eu acabo. Mas eu já tinha avisado que ia ser longo, hein? Eu tinha avisado. Essa aula que eu dei pra vocês, eu usei taxonomia, eu usei sistemática, eu usei morfologia e eu usei anatomia. Eu usei quatro semestres de faculdade de biologia nessa aula, para vocês entenderem. E sem fazer cada um na sua caixa, todos interligados. Então, por isso que eu ensino assim, ensino do jeito que eu gostaria de ter aprendido. Porque eu acho que fica mais fácil, fica mais leve. Já passaram aí pela minha mão, naqueles cursos que eu faço, aqueles cursos gratuitos, mais os meus alunos que pagam as minhas aulas, que viram mesmo meus alunos, já passaram por mim, assim, mais de 1000 alunos. E eu sempre tive uma resposta muito positiva, porque eu faço essa relação entre as disciplinas. Então, você concorda comigo que eu não vou mandar você ir para uma faculdade de biologia para você aprender tudo isso separado e mais as outras matérias? Aqui é para quem já quer render, para quem já quer aprender, quem quer sair daqui hoje e olhar amanhã e começar a entender o botaniquês. E com as suas plantinhas ali do seu redor, do que tá ali, o jeito que ela é, como é que elas são montadas. Por isso que do meu sofrimento, da minha força do ódio, que eu transformei com tanto amor essas coisas. Por isso que eu fiz. Então, agora o que eu peço para vocês? Ó, vou pedir autorização para quem tá aqui, para vocês conhecerem o meu Descobrindo a Botânica, né? O que é o meu xodozinho, o meu curso que eu fiz, assim, que eu falo, gente, esse aqui é muito bem desenhado, ele é em construção constante, não é aquela coisa que é fixa, a gente vai colocando os nomes diferentes, as coisas que vão surgindo novas, porque eu sou muito atrás dessa parte científica de descoberta, para colocar nomenclatura mesmo. A gente não fala mais hoje cegueira botânica, a gente fala impercepção botânica, e tá aqui dentro já o artigo, já tá aqui dentro a explicação do que a gente vai falar, né? Então, eu peço a licença para vocês para falar do Descobrindo, tá bom? Então, vou falar essa para você. O grande intuito do Descobrindo a Botânica, o que é? Você não precisa fazer uma faculdade de ciências biológicas. Independente se você já é um profissional, se você ainda é estudante, sofre pra caramba para entender, você fica perdido porque o professor não tem esse tempo e às vezes nem a expertise para te ensinar. Universidade particular, às vezes o professor que tem que te dar botânica, ele nem é formado nisso. E isso é um erro não do professor, isso é um erro da faculdade, é um erro da universidade, que não contrata um profissional para aquela determinada área, né? Universidades federais, universidades estaduais, você tem um corpo docente melhor. Você tem, porque cada um tá ali na sua área trabalhando, né? Você imagina, meus alunos tinham aula do Instituto Federal de anatomia vegetal comigo. Imagina,
trabalho com anatomia vegetal desde que eu me entendo por gente. Então é assim, ó, fácil de entender, tentar fazer um caminho mais rápido. E isso você não encontra por aí. Você não encontra por aí, porque é um erro do sistema. É um erro do sistema mesmo. E aí eu tenho a proposta de te ensinar principalmente as formas externas e internas de uma linguagem fácil, acessível. Você não precisa ter feito biologia para poder entender. Qualquer pessoa que sentar, parar, estudar, vai entender direitinho isso, o que eu tô falando. Por quê? Porque aqui dentro, ainda mais com as plantas que estão ao seu redor, né? Eu tenho aí, o que tem de novidade no Descobrindo a Botânica dessa turma que eu tô abrindo, que é a turma 3. Mas a turma 1 e 2 também vão receber isso também. Vão ter o quê? Vão ter um acompanhamento comigo. Um acompanhamento, a gente vai ter encontros personalizados. À medida que os módulos vão terminando, vocês vão ter encontros comigo. Isso tudo foi muito bem planejado. Então você vai sentar comigo e com os outros alunos e a gente vai debater justamente aquele bloco. Porque o final de cada aula, o que eu tenho? Os aceleradores do conhecimento. Ao final de cada aula, você tem o mapa mental, você tem os artigos para você ir atrás de mais informação, não ficar só no meu. Eu te abro o caminho, eu te dou a estrada, mas eu também te mostro os lugares para você ir atrás e você montar também o seu conhecimento, você montar o seu caderno com as suas plantas, com o seu foco que tá ali e ver se você tá fazendo um caminho certo, né? Eu te auxilio nessa construção. Eu seria, por exemplo, uma supervisora do seu conhecimento. Então a gente vai ter aí 3 encontros personalizados que a gente vai debater o seu caso individual mesmo. O que você está entendendo? O que você não está, o que tem dúvida? Você quer ver por esse ângulo, né? Então vai ter isso. O que mais que vai ter? Vai ter o glossário botânico que você vai construir. Eu desenvolvi essa ferramenta, vai ficar disponibilizado lá. À medida que você chegar lá no módulo 2, onde você vai montar o seu dicionário, você vai fazer essa construção. Porque, ó, o dicionário, esse dicionário nem vende mais, né, gente? Ó, esse aqui. Isso aqui né? É maravilhoso, é maravilhoso. Mas assim, quem tem cérebro para tudo isso? Não tem como. Tem nomes aqui que às vezes eu abro assim e falo, ah, que nome que eu vou aprender hoje? Vamos lá, tarará. Micranto, olha, eu nunca ouvi falar na vida. Mas porque não tá ao meu redor, não tá ao meu redor. Então eu vou montando o meu glossário. É uma ferramenta que tem lá do A até o Z. Algumas palavras já estão embutidas que eu coloquei e outras você vai acrescentando, você vai alimentar o seu glossário. Você vai alimentar, tá? O seu glossário de botaniquês. Você vai ter, além dos mapas mentais, os fluxogramas da construção do... Por onde eu vou começar? Tá bom, André, eu quero fazer o descobrindo. Só que assim, por onde eu começo? Aonde eu vou chegar? Vai estar lá o fluxograma. Vai estar bonitinho para você. De onde você começa, como é que você coloca, onde você vai. Que mais você vai ver? As aulas. As aulas são aulas que não são gigantes, que nem essa que eu tô com vocês aqui há 1h30 falando. Não é. São aulas curtas, direcionadas, né? E não é essa coisa que é o bate-papo que a gente tem. O bate-papo que a gente tem vai ser lá nos encontros personalizados, tá? Que vão ser 3 encontros, que daí a gente vai sentar e vai esquecer a vida para tirar todas as diretrizes do seu conhecimento, de como é que você está construindo. Porque o curso ele não vai todo de uma vez. Hoje, você entrando no Descobrindo, o que tá lá é o primeiro passo, que são as instruções, e o módulo 1. O módulo 1 tá lá inteiro, que é o primeiro passo. Não vai estar tudo de uma vez. Não tá. Por quê? Porque não tem o porquê. Se fosse tudo de uma vez, não seria um curso meu, né? Não seria um curso meu. Você vai indo
aos poucos, tá? E aí, que eu vou... eu pensei bastante nisso, eu pensei em duas coisas, né? Por que vocês vão receber esse livro junto? Então, por isso que na hora que for comprar o curso, precisa do endereço, porque esse livro vai chegar em casa em parceria minha com a Taxon, né? A Maria vai mandar para vocês o livro, a gente vai utilizar ele daqui, acho que 1 mês e meio, então não é desesperador que você vai precisar dele agora, tá bom? Mas esse livro vai junto, né? De introdução à botânica, a morfologia vai junto e um presentão. Como eu sei que tem gente de um monte de lugar e não dá para vir aqui para São Paulo fazer comigo, o que eu vou dar de bônus e de presentão para vocês? Tudo isso. Uma vivência botânica. Vocês vão fazer uma vivência botânica comigo na prática. A gente vai fazer um passeio virtual em alguns parques, né? Em alguns parques, e aí nós vamos olhar ali na prática e vamos descobrir a morfologia, se você está classificando direitinho os grupos vegetais, as formas vegetais. Então, vai ter essa vivência comigo virtual, né? Eu gostaria presencialmente, mas daí ia ficar muito caro, daí precisamos de pé no chão, né? Precisamos de pé no chão, então por isso que vai ser virtual, tá bom? Gente, então quanto seria esse curso inteiro? Com toda essa quantidade aí. Encontros, acesso ao método, aceleradores, mais fluxograma, glossário, mapa mental, a vivência, o grupo de interação entre os alunos, todas essas coisas aqui, tudo. Sairia o preço desse curso, o preço dele é 2.279, né? 2.279. Só que não vai ser esse valor. Não vai ser esse valor. O valor do curso vai ser 12 parcelas que você pode pagar no cartão de crédito, né? No cartão, tudo pela Hotmart, de R$ 84,53. Ou à vista, 847. Tudo isso. R$ 847 à vista, ou em 12 vezes de R$ 84,53. Esse é o Descobrindo a Botânica. Um curso que vão te tirar, 4 semestres de faculdade, em 3 meses a gente faz o conhecimento comigo. E você vai ter acesso, para falar a verdade, por 1 ano, né? E tudo que é novo meu você vai tendo. E você tem as aulas do Botaniflix, que tem lá mais de 58 aulas lá, que você entra hoje, você já pode assistir não vai assistir todas, mas já está disponível 58 aulas, que tem desde até como fotografar, fazer visita em parque, são essas coisas da botânica na prática. Tá certo? Vou colocar o link nas coisas todas aí, vou mandar lá no grupo para vocês todas essas informações direitinha. Se você tiver, você será muito bem-vindo nessa jornada botânica comigo. Vai ser muito bem-vindo. E tenho certeza que todas essas atualizações, entrando hoje, 18 de maio, até o ano que vem, você já tá arrasando na botânica e participando de todos os eventos que eu faço. Todas as novidades, as atualizações são todas disponibilizadas para vocês que são os meus alunos. Tá bom? Alguma dúvida? Que eu falei muito, meu Deus. Tá aí. Vai receber todas as informações, a gente vai conversar. Vai fazer, eba! Venha, Dinorá, será muito bem-vinda.
Eu vou pôr o link para vocês. E só vem porque vai ser muito, muito legal esse curso. Ele tá lindo. Não é porque eu que fiz, são os alunos em geral que fazem junto comigo. E o link vai estar na bio, tá bom? O link vai estar na bio aqui do Instagram, a hora que eu fechar aqui. Mas já tem um post lá na página e com todas as informações, tudo direitinho. Podemos conversar de Norato também, até fazer alguma coisa junto com os alunos. Vai ser muito bacana, vai ser muito bacana. Me chamem para conversar. Não tenha medo de vir perguntar para mim, a gente pode conversar direitinho, tirar dúvida. E tenho certeza que vai ser um novo começo para todo mundo aí que tá querendo aprender botânica de verdade. Ó, agradeço de coração a todo mundo que chegou, que ficou aqui esse tempo inteiro, que assistiu. A da semente à flor foi feito com muito carinho. Eu vou mandar a apostila lá para vocês mais tarde. Não tem senha. Eu não gosto dessas coisas de marketing que tem que pôr senha. Não. Quem tá dentro do grupo vai receber, vai abrir, vai utilizar isso. É uma apostila, gente. Essa apostila, de verdade, não tem às vezes em curso pago. Porque tem os exercícios para você escrever, para você fazer de verdade, tá bom? E eu fico emocionada porque eu faço o que eu amo. E é isso. E eu fico feliz da vida que tá todo mundo aqui. Esse mês que foi um mês de comemoração do biodiversidade, né? Que a gente tá aí há 4 anos fazendo isso. Com muito carinho, eu sou muito recebida com muito amor por todos os meus alunos. Eu tenho uma troca muito boa com vocês. E uma das minhas partes aqui é disseminar o conhecimento, né? Então, para quem vier, seja muito bem-vindo. As aulas já estão disponíveis e o nosso primeiro encontro, eu sou uma chorona. Ou não pode chorar. Apesar que eu passei um negócio aqui que o menino falou que é contra o tsunami. Então pode chorar que eu não vou ficar que nem o Kiss. Deixa eu ver só a data aqui. A data do encontro. Ai, meu Deus, cadê a data? Vão ser liberados aos poucos, né? Falei muito? Obrigada. Cadê? Ai, meu Deus, cadê aqui? E tem garantia, né, gente? Garantia de 7 dias. Se não gostou, pode ir embora. Eu nem vou perguntar pra você o porquê. Você olha lá, fuça, Hotmart, vê direitinho. Eu não tô achando as datas. Cadê as datas? Achei. 3 de junho, os encontros, né? 3 de junho, 1 de julho e 5 de agosto. Então, até agosto, você já aprendeu esse semestre a botânica. Então, são 4 semestres em 3 meses comigo, sendo que você ainda tem 1 ano de atualizações todinha pra você, tá bom? Eu vou fechar aqui, o link vai estar na bio, pra você entrar lá na página da Hotmart, tudo na Hotmart. A melhor plataforma digital que tem, que é tudo bem sequencial. Amanhã eu vou abrir para vocês uma live para mostrar como é que é. Eu vou gravar um videozinho de como é que funciona na Hotmart. Muito bem-vindo aos meus alunos e vamos que vamos aprender a botânica na prática. Um beijo, gente. Boa noite. E obrigada quem ficou aqui até agora.